Eu aprendi com a vida que a justiça raramente vem de graça ou por conta própria. Às vezes, a gente precisa construir nossa própria justiça, sabe? Gota por gota, dia após dia, com a mesma paciência que a gente usa para tecer uma colcha de retalhos, juntando cada pedacinho com cuidado, até formar algo maior e mais bonito que as partes separadas. Olá, minhas queridas! Antes de começar essa história, que vai mexer com o coração de vocês, eu quero pedir uma coisinha. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal Memórias da Vovó e ativa o sininho para receber nossas histórias em primeira mão. E me conta aqui nos comentários, de qual cantinho desse nosso Brasil imenso você está me assistindo, hein? Tem gente que me vê lá de Portugal, dos Estados Unidos, do Japão. Você acredita numa coisa dessa? Agora, prepara o seu coraçãozinho. Por quê? O que eu vou contar hoje é uma história que eu guardei por quase meio século e pouquíssimas pessoas conhecem. É uma história de dor, mas também de redenção. Sabe, minha filha, existem segredos que a gente carrega a vida inteira, guardados tão fundo dentro do peito que nem a gente mesma visita todo dia. Mas chega uma hora. Chega uma hora que a gente sente que precisa contar, antes que o vento leve embora junto com a gente. E hoje eu resolvi quebrar esse silêncio de tantas décadas. Olhe bem para mim, o que você vê? Uma velhinha de 87 anos, de cabelos brancos feito algodão, mãos enrugadas e marcadas pelo tempo, numa casinha simples em Caraíbas, no interior da Bahia. Pois essa velhinha que você vê tem uma história que ninguém me imaginaria. Meu nome é Leonor das Dores Nascimento, mas o pessoal por aqui me conhece como Dona Léo, ou Vó Léo das Ervas, porque eu conheço cada planta medicinal desse sertão como a palma da minha mão. Eu nasci em 1938, numa época em que mulher não tinha nem voz, nem vez. Uma época em que uma menina valia menos que um bezerro. E a nossa função era só obedecer, primeiro ao pai, depois ao marido. Foi nesse mundo que eu cresci, filha de lavradores pobres, ajudando na roça desde que me entendo por gente. Estudei só até a 3ª série do primário, porque meu pai dizia que mulher não precisa de estudo para cozinhar e parir. Casei cedo, aos 16 anos, com o José, um rapaz bom, trabalhador, de família conhecida aqui da região. Não foi por amor, não. Naquela época, pouca gente tinha esse luxo. Foi por arranjo, por necessidade, por destino. Mas eu tive sorte. O José era diferente da maioria dos homens daquele tempo. Ele nunca levantou a mão para mim. Me respeitava, me tratava como igual. A gente trabalhava junto na nossa pequena roça, plantando mandioca, feijão, milho, criando umas galinhas e uns porcos. Não era vida de riqueza, não, mas era honesta e digna. Em 1957, eu descobri que estava grávida. Nossa! O José ficou tão feliz que saiu dando viva pela vizinhança toda, distribuindo cachaça para os amigos, prometendo fazer uma festa de arromba quando a criança nascesse. No dia 12 de maio de 1958, veio ao mundo a nossa Júlia, o nome perfeito para aquela menina, de pele branquinha feito leite, olhos azuis como o céu de agosto, cabelinhos loiros e ralinhos na cabecinha redonda. Foram os anos mais felizes da minha vida. Júlia crescia forte, inteligente. Com 4 aninhos, já sabia contar até 20. Reconhecia todas as letras do alfabeto. Cantava as cantigas que eu ensinava enquanto a gente trabalhava juntas. O José. Nossa, ele a adorava! Fazia cavalinho nas costas, levantava ela nos ombros para que ela pudesse tocar o céu. A gente era pobre, mas éramos felizes. Tão felizes que quase me assustava. E, como diz o velho ditado, felicidade de pobre dura pouco.
No dia 23 de setembro de 1965, o José saiu para trabalhar na pedreira. Ele tinha conseguido um emprego lá para complementar nossa renda. Era um serviço perigoso, mal pago, sem segurança nenhuma, mas ele dizia que valia a pena pelo dinheiro extra, que com aquilo ia poder comprar material escolar melhor para Júlia, que sonhava em ter cadernos novos, como as crianças da cidade. Naquela tarde, enquanto eu preparava o almoço cantarolando, e a Júlia brincava no terreiro com umas bonecas de pano que eu mesma tinha feito, eu ouvi uns gritos vindo da estrada. Corri para ver o que era e... Meu Deus! Vi 3 homens trazendo o José numa rede improvisada. Seu corpo estava coberto de sangue. Um pedaço grande de rocha tinha desabado sobre ele enquanto trabalhava. Não houve tempo nem de chamar ajuda. Ele faleceu ali mesmo, nos meus braços, olhando nos meus olhos. Suas últimas palavras foram: "Cuide da nossa Júlia." O mundo desabou sobre mim naquele dia. Aos 27 anos, eu me vi viúva, com uma filha de 7 anos para criar, sem dinheiro, sem trabalho fixo, sem apoio nenhum. Naquela época não existia pensão, não existia Bolsa Família, não existia ajuda nenhuma do governo. Mulher sozinha era vista como problema, como ameaça, como fracasso. Os vizinhos até ajudaram no começo, trazendo um pouco de comida, oferecendo uns bicos. Mas a piedade tem perna curta. Logo acabou. Nos primeiros meses depois da morte do José, a gente sobreviveu como pôde. Intensifiquei o trabalho na nossa rocinha, plantando o que dava para vender na feira da cidade. Júlia, mesmo pequenininha, ajudava como podia, espantando o passarinho das plantações, buscando água no poço, cuidando das galinhas. À noite, eu ensinava a ela o que eu podia, usando os poucos livros que a gente tinha, à luz de lamparina, porque eu queria que ela tivesse as oportunidades que eu nunca tive. Mas era uma vida dura, cada dia mais difícil. A seca castigava, as plantas morriam. O dinheiro das vendas mal dava para comprar farinha e feijão. As pessoas começaram a cochichar, a dizer que eu devia arrumar outro marido rápido, que mulher sozinha não dá certo, que eu estava criando minha filha para virar uma qualquer. Essas palavras me feriam como facas, mas eu engoli o choro e segui em frente. Foi então que apareceu o Antônio, o irmão mais velho do José. Ele nunca tinha sido muito presente, sabe? Morava na cidade, trabalhava como vendedor numa loja de materiais de construção. Só aparecia em festa de família importante. Quando José morreu, ele veio no enterro, deu os pêsames e sumiu de novo. Mas agora, quase 8 meses depois, ele estava de volta, parado na minha porta. Um homem alto, de ombros largos, cabelo já raleando, bigode grosso e um olhar que não conseguia fixar num ponto só. Vim cumprir minha obrigação de família, ele anunciou, entrando sem nem esperar convite. Um homem tem que zelar pelos seus, e vocês são da minha família agora que o José se foi. Antônio tinha uns 40 anos. Nunca tinha se casado, o que era estranho para os padrões da época. Uns diziam que era porque ele era exigente demais. Outros cochichavam que ele tinha um gênio muito forte e nenhuma mulher aguentava. Ele explicou que tinha conseguido uma transferência no trabalho, que agora ia morar na cidade mais próxima, a só 1 horinha de caminhada da nossa casa, e que vinha colocar ordem na situação. Confesso que no início eu senti um alívio. Um homem da família, disposto a ajudar, a proteger, a garantir que a gente não passasse necessidade. Parecia a resposta para as minhas orações. O padre da paróquia, quando soube, veio pessoalmente me dizer que era a providência divina se manifestando, que o Antônio estava cumprindo o papel cristão de cuidar das viúvas e dos órfãos. A Júlia, no entanto, não parecia compartilhar desse meu entusiasmo. Desde o primeiro momento, ela mostrou receio do tio. Quando ele se aproximava,
ela se afastava. Quando ele tentava um carinho, ela se encolhia. Quando ele trazia algum presente, um doce, uma fita para o cabelo, ela agradecia com uma educação fria e logo guardava o presente longe, como se estivesse contaminado. O que foi, menina? Por que você age assim com seu tio, que só quer o seu bem? Eu perguntei uma noite, enquanto ajudava ela a se preparar para dormir. Não gosto do jeito que ele olha para mim, mamãe. Ela respondeu, com a voz tão baixinha que mal pude ouvir. É diferente do jeito que o papai olhava. Eu devia ter dado mais atenção àquelas palavras. Devia ter confiado na intuição da minha filha, pura e sem filtros. Mas eu estava tão preocupada com a nossa sobrevivência, tão aliviada por ter alguém para ajudar, que afastei aquela preocupação para o fundo da minha mente. É só porque você não está acostumada com ele ainda, eu disse, beijando a testa dela. Logo você vai ver que ele é um homem bom, que só quer nosso bem. Outro erro. Quantos erros uma mãe pode cometer antes que seja tarde demais? Antônio começou aparecendo nos fins de semana, trazendo mantimentos básicos. Arroz, feijão, farinha, às vezes um pedaço de carne, quando o salário permitia. Aos poucos, as visitas dele se tornaram mais frequentes. Até que um dia, ele anunciou que tinha alugado um quarto na cidade, mas que seria mais prático se ele pudesse ficar com a gente, no quartinho dos fundos que antes servia de despensa. Assim eu economizo o aluguel e posso ajudar mais vocês. Ele explicou com aquele sorriso que não alcançava os olhos. E vocês ficam mais protegidas, tendo um homem na casa. Eu aceitei, claro. Que escolha eu tinha? Ele já estava pagando a maior parte das nossas despesas. Já tinha consertado o telhado que pingava. Já tinha colocado uma cerca nova ao redor da propriedade. As pessoas da comunidade comentavam sobre o homem honrado que ele era, cuidando da família do irmão falecido. Até o padre da paróquia elogiava ele nas missas de domingo. Os primeiros meses dessa nova configuração foram, não diria bons, mas aceitáveis. Antônio mantinha uma certa distância. Respeitava meu espaço. Tratava a Júlia com uma formalidade que, se não era calorosa, ao menos parecia respeitosa. Ele saía cedo para trabalhar e voltava no fim da tarde. Às vezes, trazia um pãozinho da cidade para Júlia, um retalhinho de chita para mim. Mas, logo, as coisas começaram a mudar. Tão sutilmente que, no início, eu nem percebi. Primeiro vieram as críticas. Sobre como eu administrava a casa, sobre como eu cozinhava, sobre como eu educava a Júlia. Você é muito mole com essa menina, ele dizia. Vai criar uma inútil desse jeito. Depois, vieram os controles. Quanto eu podia gastar? Onde eu podia ir? Com quem eu podia falar? Eu estou pagando as contas aqui. Tenho o direito de saber onde vai o meu dinheiro. Ele justificava. E era verdade. Ele estava sustentando a casa. Como eu podia reclamar? As mudanças no comportamento dele com a Júlia foram ainda mais graduais, mais insidiosas. Um toque no ombro que durava um pouco mais que o necessário. Um olhar que percorria o corpinho, em desenvolvimento dela de uma forma que me deixava desconfortável. Comentários estranhos sobre como ela estava virando mocinha, como estava se formando bonita. Júlia, por sua vez, ficava cada vez mais quieta, mais retraída. A menina falante e alegre que cantarolava o dia todo, agora mal abria a boca. Começou a evitar ficar sozinha com o tio a qualquer custo. Sempre encontrava uma desculpa para estar perto de mim ou para sair quando ele chegava. Eu notava essas mudanças. Claro que eu notava. Mas o que eu podia fazer? Confrontar o Antônio significaria arriscar perder o único sustento que a gente tinha. A gente iria para onde? Uma mulher sozinha com uma criança? Sem dinheiro? Sem apoio? Quem acreditaria na gente se a gente dissesse algo contra o bondoso cunhado que se sacrificava tanto por nós? Então eu me calava. Engolia o desconforto,
disfarçava o medo. Tentava estar sempre por perto quando o Antônio estava em casa, nunca deixando a Júlia sozinha com ele. Era uma vigília constante, exaustiva, que me deixava com os nervos à flor da pele. Até que chegou aquele dia, o dia que mudou tudo, que dividiu minha vida em antes e depois, que me transformou da mulher que eu era, na mulher que eu precisei me tornar. Era uma quinta-feira, lembro perfeitamente, novembro de 1966, quase um ano depois que o Antônio tinha se mudado para nossa casa. O calor era sufocante, daqueles que fazem o ar tremer sobre a terra seca. Eu tinha ido à feira vender uns bolos de tapioca que eu havia feito. Júlia estava com uma febrinha leve, nada grave, mas o suficiente para que eu a deixasse em casa, descansando. Antônio tinha dito que ia trabalhar, como todos os dias. Volto logo, minha flor, eu disse para Júlia, beijando sua testa quente. Descanse bastante, tome a aguinha com erva que eu deixei ali, e quando eu voltar, faça um mingau gostoso para você. Ela me olhou com aqueles olhos azuis, tão parecidos com os do pai. Uma sombra de medo passando por eles. Volta logo mesmo, mãe. Promete? Prometo, meu anjo. Antes do sol ficar forte, eu tô de volta. Saí com o coração pesado. Uma ansiedade inexplicável me acompanhando enquanto eu caminhava até a cidade. A feira estava cheia, o que era bom. Significava que eu venderia tudo rápido. Comecei a atender as freguesas, muitas já conhecidas, que vinham sempre comprar meus bolos. Não sei dizer o que foi. Instinto de mãe, pressentimento ou simplesmente sorte. Mas eu decidi voltar mais cedo que o planejado, mesmo sem ter vendido todos os bolos. Algo dentro de mim gritava que eu precisava voltar para casa, para Júlia. O caminho de volta nunca pareceu tão longo. Caminhei o mais rápido que pude, o suor escorrendo pelo rosto, o coração batendo acelerado no peito. Quando finalmente avistei nossa casinha, notei algo estranho. A porta da frente, que a gente sempre deixava aberta para ventilar, estava fechada. E havia um silêncio anormal. Nem o canto dos passarinhos que costumavam ficar na goiabeira do quintal. Entrei sem fazer barulho. Um medo irracional me dizendo para não anunciar minha chegada. A casa parecia vazia, mas eu ouvi um som abafado vindo do quarto da Júlia. Parecia um choro, um gemido. Não conseguia distinguir. Caminhei nas pontas dos pés até a porta do quarto, que estava entreaberta. O que eu vi através daquela fresta me congelou o sangue nas veias. Me paralisou por um instante que pareceu uma eternidade. Antônio estava lá, sobre a minha filha, minha Júlia de apenas 8 anos, com seu vestidinho de chita levantado até a cintura, o rosto vermelho de tanto chorar, os olhinhos fechados com força, como se quisesse desaparecer. E ela, meu Deus. Mesmo depois de tantas décadas, é difícil colocar em palavras o que eu vi. Como descrever o indescritível? Como nomear aquilo que não deveria nem existir? O choque inicial deu lugar a uma fúria que eu jamais tinha sentido na vida. Era como se cada gota de sangue no meu corpo tivesse virado fogo. Um fogo que consumia tudo, que apagava qualquer pensamento racional, qualquer medo, qualquer hesitação. Agarrei o primeiro objeto que vi, um jarro de barro que ficava no corredor, e avancei para dentro do quarto com um grito que pareceu vir das profundezas da terra. Bati com toda a minha força na cabeça do Antônio. 1, 2, 3 vezes. Até que o jarro se quebrou na minha mão, cortando meus dedos, sem que eu sequer sentisse. Ele caiu para o lado, atordoado, com sangue escorrendo de um corte na testa. Por um momento pensei que o tinha matado, e não senti um pingo de remorso. Mas ele era forte, muito mais forte que eu.
Em segundos, ele se recuperou o suficiente para agarrar meus pulsos, me jogando contra a parede com tanta força que o ar escapou dos meus pulmões. Sua vádia louca! Ele rugiu, os olhos injetados de fúria e luxúria. O que você pensa que está fazendo? Monstro! Eu gritei de volta, tentando me soltar, tentando alcançar a Júlia, que agora estava encolhida num canto da cama, tremendo como uma folha ao vento. Demônio! Como pôde fazer isso com uma criança? Com a sua própria sobrinha? Ele riu. Meu Deus, ele riu, uma risada fria, vazia de qualquer humanidade. E você acha que alguém vai acreditar em você? A viúva desesperada, sustentada pela caridade do cunhado? Contra mim, um homem respeitado, trabalhador, que todo mundo admira por cuidar da família do irmão? Tentei me soltar de novo, atingi-lo de alguma forma, mas ele era forte demais. Com um movimento rápido, me deu um tapa no rosto com tanta força que eu vi estrelas. Depois outro, e mais outro, até que meus joelhos cederam, e eu caí no chão, com um gosto metálico de sangue na boca. Isso é só um aviso, ele disse, ajeitando a roupa, passando a mão pelos cabelos para se recompor. Da próxima vez que você tentar algo assim, eu não paro nos tapas. E se pensar em contar para alguém, qualquer pessoa, bem, seria uma pena se algo acontecesse com a pequena Júlia, não seria? Ele saiu do quarto como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de destruir a vida da minha filha, a minha vida, tudo o que eu amava e acreditava. Quando ouvi a porta da frente bater, indicando que ele tinha saído, eu me arrastei até a Júlia. Ela continuava naquele canto, os olhos vidrados, como se a alma dela tivesse saído do corpo, deixando só uma casca vazia. Peguei-a nos braços, embalando-a, como quando era bebê, minhas lágrimas caindo sobre seus cabelos claros. Acabou, meu amor! Eu sussurrei, mesmo sabendo que era mentira. A mamãe está aqui agora. Ele não vai mais machucar você, mas ele tinha machucado. De uma forma que nenhum abraço, nenhuma palavra de conforto poderia curar. E a verdade terrível era que eu não podia garantir que não aconteceria de novo. O Antônio tinha razão. Quem acreditaria em nós? Quem nos ajudaria contra ele? Naquela noite, depois de conseguir fazer a Júlia dormir com um chá de camomila forte, o suficiente para garantir que ela não teria pesadelos, eu me sentei na beira da cama improvisada que eu fiz para mim, no chão do quarto dela. Eu não dormiria mais separada dela. Não enquanto aquele monstro vivesse sob o mesmo teto. Fiquei horas pensando, planejando, considerando cada opção possível. Fugir? Para onde? Sem dinheiro? Sem destino? Sem ninguém que nos acolhesse? Denunciar? Para quem? Na delegacia mais próxima, o delegado era compadre do Antônio. Jogavam baralho juntos aos domingos. A igreja? O padre? Que tanto elogiava o espírito cristão do meu cunhado? Comecei a entender o que tantas mulheres antes de mim haviam descoberto da pior maneira possível. Que o mundo não estava estruturado para nos proteger. Que a justiça raramente estava do nosso lado. Que frequentemente estávamos sozinhas contra sistemas inteiros, projetados para calar nossas vozes. Mas eu também entendi algo mais profundo, mais primitivo, que uma mãe acuada, uma mãe que vê seu filhote ameaçado, é capaz de coisas que nem ela mesma imaginava. Que dentro de mim havia uma força que eu nunca soube que existia. Uma determinação que superava o medo, a dúvida, até mesmo a moralidade convencional. Naquela noite, eu tomei uma decisão. Nós não iríamos fugir. Não iríamos denunciar. Não iríamos implorar por ajuda. Naquela noite, eu jurei pela memória do José, pelo futuro da Júlia, pela minha própria alma, que o Antônio pagaria pelo que tinha feito. Não de uma vez. Não rapidamente. Não com a misericórdia de uma morte rápida. Mas lentamente, dolorosamente,
de uma forma que o faria entender exatamente o que ele havia infligido à minha filha. Impotência, dor, humilhação. Eu só precisava descobrir como. A oportunidade surgiu 3 dias depois, quando finalmente criei coragem para levar a Júlia ao único lugar onde achei que poderíamos encontrar algum tipo de ajuda: a casa de Dona Zefinha. Dona Zefinha era uma figura quase lendária na nossa região. Uma mulher negra de idade indefinida que vivia sozinha numa casinha na beira do rio, a umas 2 horas de caminhada da cidade. Alguns a chamavam de benzedeira, outros de curandeira, outros ainda em sussurros de feiticeira. O que todos concordavam era que ela conhecia os segredos das plantas como ninguém, que sabia curar desde uma febre simples até doenças que os médicos da capital tinham desistido. Eu a conhecia de leve. Tinha ido nela algumas vezes quando a Júlia era bebê e tinha umas cólicas que nada parecia aliviar. Ela tinha me dado um chá de ervas que funcionou como mágica. Desde então, a gente cultivava um respeito mútuo, embora eu não pudesse chamar de amizade. Esperei o Antônio sair para trabalhar. Peguei a Júlia, que mal falava desde o ocorrido, e caminhamos em silêncio até a casa de Dona Zefinha. Era uma caminhada longa, debaixo do sol forte, mas cada passo me dava mais certeza de que era o caminho certo. A casinha dela era simples, paredes de taipa, teto de palha, mas impecavelmente limpa e organizada. O terreiro em volta estava varrido e tinha dezenas de plantas diferentes, crescendo em canteiros bem cuidados. Algumas eu reconhecia: arruda, manjericão, alecrim. Outras eram completamente estranhas para mim. Dona Zefinha estava sentada na soleira da porta, como se estivesse nos esperando, embora não tivesse como saber que a gente ia. Era uma mulher magra, de cabelos brancos presos num coque apertado, pele negra marcada pelo tempo e olhos escuros que pareciam ver além das aparências. "Tava me perguntando quando você vinha, Leonor." Ela disse, sem se levantar. "A desgraça tem um cheiro próprio, sabia? Dá para sentir de longe." Não perguntei como ela sabia meu nome. Eu nunca tinha me apresentado formalmente. Nem questionei como ela parecia saber que algo terrível tinha acontecido. Apenas assenti. E as lágrimas que eu tinha contido por dias finalmente encontraram um caminho para sair. "Entra", ela disse, abrindo espaço. "A criança precisa de cuidados, e você também." Dentro da casa, o ar era fresco apesar do calor lá fora, perfumado com as ervas secas que pendiam do teto em pequenos maços. Dona Zefinha indicou um banco para a gente sentar e foi preparar um chá, sem que eu tivesse pedido. Júlia se agarrou a mim, os olhos ainda vidrados, o corpo tenso. "Ela não fala desde que aconteceu", eu expliquei, enquanto Dona Zefinha colocava a água para ferver num fogão a lenha. "Quase não come, quase não dorme. E quando dorme, tem pesadelos terríveis." A velha senhora assentiu, sem se virar. "O corpo fala quando a boca não consegue", ela respondeu, enigmática. "Ela vai falar quando estiver pronta. Até lá, a gente precisa cuidar do corpo e da alma." Ela preparou 3 xícaras de chá com ervas diferentes. Eu percebi pelo cheiro e pela cor. Entregou uma para mim. Outra colocou nas mãos de Júlia, que aceitou automaticamente. E a terceira manteve para si. "Agora me conte tudo", ela pediu, sentando-se à nossa frente num banquinho baixo de madeira. "Não esconda nada. Aqui não há julgamento. Apenas busca por caminhos." E eu contei. Contei tudo. Desde a morte do José, a chegada do Antônio, os meses de tensão, até aquela tarde terrível que tinha mudado nossas vidas para sempre. Falei das ameaças dele, do medo que a gente sentia, da falta de opções que eu via pela frente. Dona Zefinha ouviu tudo em silêncio, sem demonstrar surpresa ou horror, como se já tivesse ouvido histórias assim 1000 vezes antes. E talvez tivesse mesmo. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um longo tempo.
apenas observando a Júlia, que tinha bebido o chá e agora parecia mais relaxada, quase sonolenta. "O que você quer, Leonor?" Ela perguntou finalmente, seus olhos escuros fixos nos meus. "Justiça", responde sem hesitar. "Que tipo de justiça?" "A dos homens, com suas leis escritas por eles e para eles? Ou a justiça mais antiga, a que vem da terra, do sangue, da dor transformada em força?" Senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu sabia exatamente do que ela estava falando, embora nunca tivesse colocado em palavras antes. "Quero que ele pague", eu disse. "Não com uma morte rápida. Isso seria misericórdia demais. Quero que ele sofra como fez minha filha sofrer. Quero que ele perca tudo o que valoriza. Sua força, sua independência, seu controle. Quero que ele fique à mercê dos outros. Impotente, como minha Júlia ficou à mercê dele." Dona Zefinha assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios finos. "Então, será um caminho longo, minha filha. Um caminho que vai exigir paciência, determinação e sacrifícios que talvez você nem imagine ainda. Tem certeza que quer seguir por ele?" "Tenho", respondi sem hesitar. "Pela Júlia, eu faria qualquer coisa." "Não é só pela Júlia", ela disse, me surpreendendo. "É por você também. Pela mulher que você foi, pela mulher que você é e pela mulher que vai se tornar. Vingança é uma jornada pessoal, Leonor. Nunca se engane pensando que é apenas pelos outros." Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras, sabendo lá no fundo que eram verdadeiras. Não era apenas por Júlia que eu queria justiça. Era por mim mesma, pela minha própria dor, pela minha própria raiva. "Vocês podem ficar aqui", Dona Zefinha disse, mudando de assunto. "O quarto dos fundos está vazio. Nem sempre recebo visitas, mas quando recebo, estou preparada. Ele vai nos procurar, eu adverti. Não vai desistir fácil. Deixa que procure." Ela deu de ombros. "Esta casa tem suas próprias proteções. E enquanto estiverem aqui, vocês estarão sob a minha proteção também." Aceitei sua oferta com gratidão. Após acomodar a Júlia, que já dormia profundamente graças ao chá de Dona Zefinha, voltei para a sala, onde a velha senhora continuava sentada, agora descascando umas raízes que eu não reconheci. "O que eu devo fazer agora?" perguntei, me sentindo perdida, apesar da determinação. "Agora, você aprende", ela respondeu simplesmente. "Aprende sobre as plantas, sobre seus poderes, sobre como elas podem curar e como podem machucar. Aprende sobre paciência, sobre tempo, sobre transformação. Aprende a ver além do óbvio, além do imediato." E assim começou o meu aprendizado com Dona Zefinha. Durante os dias, eu cuidava da Júlia, que lentamente começava a se recuperar. Primeiro, reagindo com pequenos sorrisos, depois com palavras soltas, eventualmente, voltando a falar normalmente, embora nunca mais tenha sido a menina despreocupada de antes. À noite, depois que a Júlia dormia, eu me sentava com Dona Zefinha no terreiro, sob a luz das estrelas, e aprendia. Ela me mostrava plantas, explicava suas propriedades, ensinava como colher, las na lua certa, como secar, las corretamente, como fazer tinturas, chás, ungüentos. Cada planta tem um espírito. "Leonor", ela me dizia, mostrando uma folha contra a luz da lua. "Algumas curam o corpo, outras a alma. Outras ainda podem curar ou ferir. Depende de como são usadas, de quanto é usado, de como são preparadas." Aprendi sobre o juremeiro, cuja casca, preparada de certa forma, causa paralisia gradual. Sobre a erva de rato, que em doses mínimas causa fraqueza sem matar. Sobre a mandioca brava, cujo veneno pode ser manipulado para causar danos a longo prazo. Sobre o tingui, que os pescadores usam para atordoar peixes, mas que em humanos causa sintomas neurológicos persistentes quando usado cronicamente. Não se trata apenas de envenenar,
Dona Zefinha explicava, enquanto moía sementes num pilão de madeira antigo. Qualquer tolo pode matar com veneno forte. A arte está em transformar, em mudar lentamente. Em fazer o corpo trair a si mesmo. Em fazer a pessoa sentir na carne o que ela causou a outros. Eu também aprendia sobre simpatias, orações, trabalhos espirituais que complementavam o efeito das ervas. Dona Zefinha misturava conhecimentos indígenas, africanos e europeus numa síntese única. Um saber ancestral que poucos compreendiam ou respeitavam. Os brancos chamam isso de feitiçaria. Ela dizia com um sorriso irônico, mas é apenas conhecimento que eles temem, porque não conseguem controlar. Conhecimento de mulher, conhecimento de negro, conhecimento de pobre. 3 coisas que o mundo tenta esmagar, mas que resistem geração após geração. Enquanto isso, Júlia ia melhorando aos poucos. Durante o dia, Dona Zefinha ensinava coisas simples, como reconhecer plantas comestíveis, fazer pequenos artesanatos com palha, contar histórias antigas. Júlia a seguia por toda a parte, como um patinho seguindo a mãe. Ela tem o dom, Dona Zefinha me disse uma noite, apontando para Júlia que dormia. Eu vejo nos olhos dela, na forma como as plantas respondem ao seu toque. Quando for mais velha, se quiser, poderá seguir esse caminho. Enquanto eu aprendia e planejava, não deixava de pensar no Antônio. Sabia que ele estaria nos procurando, furioso por termos fugido, preocupado com o que poderíamos contar. De fato, soubemos através de vizinhos que ocasionalmente visitavam Dona Zefinha, que lhe havia espalhado a história de que tínhamos fugido como ingratas, depois de tudo o que ele havia feito por nós. Dizia aos 4 ventos que éramos desequilibradas, que Júlia era uma menina problemática com muita imaginação e que eu era uma viúva histérica que não aceitava a autoridade masculina. Algumas pessoas acreditavam nele, claro. Era um homem, afinal, com trabalho fixo, reputação na comunidade. Outras desconfiavam, especialmente as mulheres que tinham visto os olhares que ele lançava para meninas jovens, mas não diziam nada abertamente. O medo e o silêncio eram as verdadeiras doenças daquele lugar. Depois de 6 meses na casa de Dona Zefinha, quando Júlia já estava mais recuperada e eu já tinha aprendido o suficiente para iniciar meu plano, tomei uma decisão que surpreendeu até mesmo a velha curandeira. Vou voltar. Anunciei uma noite, enquanto preparávamos uma infusão de ervas para uma vizinha com problemas no estômago. Voltar para onde, Leonor? Ela perguntou, embora seus olhos me dissessem que já sabia a resposta. Para ele. Para o Antônio. Dona Zefinha largou o pilão que segurava e me encarou longamente. Por quê? Vocês estão seguras aqui. Júlia está melhorando. Você está aprendendo um ofício que pode sustentar vocês duas. Porque ele precisa pagar, respondi simplesmente. E para isso, eu preciso estar perto dele. Preciso ter acesso à comida dele, à bebida dele, aos seus pertences. Preciso ganhar a confiança dele de novo, fazer com que ele baixe a guarda. É perigoso, ela advertiu. Ele pode machucar você de novo. Machucar a Júlia. A Júlia vai ficar com você, eu disse, já tendo pensado nisso. Vou dizer a ele que ela está com parentes distantes, que só voltará quando eu tiver certeza de que ele a tratará bem. Enquanto isso, eu continuarei visitando vocês, trazendo o que a gente precisa para o plano, aprendendo mais. Dona Zefinha ficou em silêncio por um longo tempo, apenas me observando, medindo minha determinação, minha coragem. Você é mais forte do que aparenta, Leonor, ela disse finalmente. Mas também há escuridão em você, uma escuridão que esse caminho só vai alimentar. Tem certeza de que quer isso? Tenho, respondi sem hesitar. Algumas coisas precisam ser feitas, não importa o custo. Ela assentiu, como se já esperasse essa resposta. Então vamos preparar o que você vai precisar. Não será fácil nem rápido. Pode levar anos até que os efeitos sejam visíveis. Mais anos ainda, até que ele esteja completamente transformado. Eu tenho todo o tempo do mundo, respondi, sentindo uma calma estranha me invadir.
E cada dia de espera valerá a pena por cada momento de justiça no final. Nas semanas seguintes, preparamos tudo cuidadosamente. Dona Zefinha me ensinou a fazer uma mistura especial, usando várias plantas dosadas com cuidado, que provocaria os efeitos desejados gradualmente. Tão gradualmente que pareceria uma doença natural, algo que nenhum médico daquela época conseguiria diagnosticar direito. Comece com doses mínimas, ela instruiu. Tão pequenas que não causarão nenhum efeito perceptível de imediato. Vá aumentando lentamente, semana a semana, mês a mês. O corpo precisa se acostumar com o veneno, incorporá-lo lentamente, sem rejeição violenta. Preparamos pequenos saquinhos de ervas que eu poderia esconder facilmente, frascos de tinturas disfarçados de remédios comuns, pós que poderiam ser misturados à comida sem alterar o sabor. Dona Zefinha me ensinou a disfarçar o gosto amargo com especiarias fortes, a escolher alimentos que naturalmente mascarariam a presença do nosso ingrediente especial. Enquanto isso, Júlia se acostumava com a ideia de que eu iria embora temporariamente. Foi a parte mais difícil para mim. Ver o medo retornar aos olhos dela, a insegurança, a sensação de abandono. Eu prometo que volto sempre que eu puder, eu disse, abraçando-a forte na noite anterior à minha partida. E um dia, quando tudo acabar, ficaremos juntas de novo, para sempre. Ele ainda pode me machucar? Ela perguntou em voz baixa, os olhos fixos no chão. Não, meu amor, respondi com firmeza. Ele nunca mais vai te machucar. Dona Zefinha vai cuidar de você, e eu vou cuidar dele, de um jeito que ele nunca mais possa machucar ninguém. Não sei se ela entendeu completamente, mas pareceu se acalmar. Na manhã seguinte, me despedi de Júlia e de Dona Zefinha, levando comigo apenas uma pequena trouxa com algumas roupas e, escondidos com cuidado, os ingredientes do meu plano de justiça. O caminho de volta para casa, que um dia tinha sido nossa casa, minha e de Júlia, nunca pareceu tão longo. A cada passo, eu questionava minha decisão, minha coragem, minha sanidade. Eu estava realmente pronta para voltar para debaixo do mesmo teto que aquele monstro? Para fingir submissão? Para aguentar seus olhares, suas palavras? Talvez até seus toques? Tudo em nome de uma vingança que levaria anos para se concretizar? Mas, então, eu me lembrava do rostinho de Júlia naquela tarde, do terror em seus olhos, da forma como ela se fechou por semanas. E minha determinação se renovava. Algumas coisas são piores que a morte, piores que o sofrimento físico. A destruição da inocência de uma criança é uma delas. E merecia uma punição à altura. Quando finalmente cheguei a casa, já era fim de tarde. Sabia que Antônio estaria voltando do trabalho em breve. Entrei usando a chave que eu ainda tinha. A casa parecia exatamente como a tínhamos deixado meses atrás, exceto pela camada de poeira que cobria tudo, pelos pratos sujos empilhados na pia, pelas garrafas de cachaça vazias espalhadas pelo chão. Sem Júlia para cuidar, sem mim para limpar e cozinhar, Antônio aparentemente tinha deixado a casa se deteriorar. Aquilo me deu uma pequena satisfação. Saber que ele precisava de nós mais do que queria admitir. Comecei a limpar. Queria estar ocupada quando ele chegasse. Parecer útil, necessária. Estava varrendo a sala quando ouvi os passos dele na varanda. O rangido da porta se abrindo. Que diabo! Ele murmurou ao me ver. Forcei a expressão mais humilde que consegui, baixando os olhos como eu tinha visto tantas mulheres fazerem antes. Eu voltei, Antônio, disse em voz baixa, se ainda me aceitar. Ele ficou parado na porta por um longo momento, me estudando, tentando entender se era algum tipo de armadilha. Cadê a menina? Perguntou finalmente. A Júlia tá com os parentes. Menti com facilidade. Uns primos distantes do José que vivem em Alagoas. Achei melhor assim, pelo menos por enquanto. Até que as coisas entre nós estejam melhores. Ele sorriu. Aquele sorriso que me dava arrepios. Então, você percebeu que não tem para onde ir, não é?
Que ninguém quer uma viúva sem dinheiro, com uma criança para criar. Engole o orgulho, a raiva, tudo, e assenti docilmente. Você estava certo, Antônio. Eu fui ingrata depois de tudo que você fez por nós. A Júlia teve uns pesadelos, inventou umas histórias. Você sabe como criança é. Eu acreditei e agi por impulso. Mas agora eu vejo que estava errada. Ele riu. Uma risada de triunfo, de superioridade. Era exatamente o que o ego dele queria ouvir. Que eu estava errada, que ele estava certo, que eu havia percebido o meu lugar. E o que te faz pensar que eu te aceitaria de volta? Ele perguntou, cruzando os braços. Depois daquela cena ridícula que você fez. Me atacando, me acusando de coisas absurdas. Eu não tenho para onde ir, respondi, mantendo os olhos baixos. Estou dormindo num celeiro, fazendo trabalho pesado por quase nada. Os parentes que ficaram com a Júlia não têm condições de me abrigar também. Ele se aproximou, levantando meu queixo com uma mão áspera, me forçando a olhar nos olhos dele. E o que você está disposta a fazer para voltar? Senti meu estômago revirar, mas mantive a expressão neutra. O que for preciso. Serei a cunhada que você merece ter. Vou cuidar da casa, cozinhar, lavar suas roupas. Serei obediente. A última palavra pareceu agradá-lo particularmente. Ele sorriu mais uma vez, soltando meu queixo com um movimento brusco. Vai dormir no quarto dos fundos, ele declarou. E vai ter que trabalhar duro para compensar os meses que me deixou sozinho nesta casa. Entendeu? Sim, Antônio, respondi, sentindo uma pequena vitória inicial. Obrigada pela segunda chance. Ele deu de ombros, já se dirigindo à cozinha. Tem alguma coisa para comer? Tô com fome. Vou preparar algo agora mesmo, respondi, seguindo-o. E assim, começou a segunda fase do meu plano. Nos primeiros dias, fui extremamente cuidadosa. Limpei a casa de cima a baixo, cozinhei os pratos favoritos de Antônio, lavei e passei suas roupas como nunca antes. Tudo para ganhar a confiança dele. Para fazer-lo baixar a guarda. Ele, por sua vez, estava cauteloso no início. Me observava com desconfiança, checava a comida antes de comer, como se temesse que eu pudesse envenená-lo abertamente. Irônico, não é? Ele não estava completamente errado. Apenas não imaginava a sutileza do meu plano. Aos poucos, sua vigilância foi diminuindo. Minha aparente submissão, minha dedicação aos trabalhos da casa, minha atitude dócil, o convenceram de que ele havia vencido, de que havia domado a viúva rebelde. Seu ego era grande demais para considerar que eu pudesse estar fingindo. Foi quando comecei a implementar o plano. Primeiro, com doses mínimas do preparado especial. Colocava na cachaça que ele bebia toda noite, no café da manhã, no feijão que cozinhava por horas e cujo sabor forte disfarçava qualquer amargor. Uma vez por semana, eu saía dizendo que ia visitar a Júlia, o que era verdade. Passava o dia na casa de Dona Zefinha, contando à minha filha histórias inventadas sobre como as coisas estavam melhorando, sobre como um dia ela poderia voltar. Ao mesmo tempo, eu relatava à velha curandeira o progresso do nosso plano e pegava mais suprimentos. Nos primeiros meses, não houve mudança perceptível em Antônio. Ele continuava o mesmo homem forte, dominador, às vezes violento. Foi perto do 6º mês que os primeiros sintomas começaram a aparecer. Súteis, quase imperceptíveis para quem não estivesse procurando por eles. Uma leve tremedeira nas mãos ao segurar o garfo. Uma ocasional perda de equilíbrio ao se levantar muito rápido. Um cansaço um pouco mais pronunciado depois do trabalho. Você está se sentindo bem, Antônio? Perguntei um dia, com falsa preocupação, quando o vi derrubar a colher durante o jantar. Claro que sim, ele respondeu, irritado. Só tô cansado. O trabalho na loja anda pesado. Talvez você devesse descansar mais. Sugeri, servindo mais um pouco de feijão no prato dele. Feijão cuidadosamente temperado com meu ingrediente especial. Você não tá mais tão jovem.
Ele me lançou um olhar irritado. Detestava qualquer menção à sua idade, mas não respondeu. Apenas continuou comendo, sem saber que cada garfada o levava um passo mais perto do destino que eu havia planejado para ele. À medida que os meses se transformavam em anos, os sintomas foram se intensificando. Gradualmente. A tremedeira nas mãos ficou mais pronunciada, a ponto de ele começar a derramar bebida ao tentar servir um copo. O cansaço se aprofundou, fazendo-o voltar do trabalho cada vez mais exausto. Começou a ter dificuldades para caminhar longas distâncias, precisando parar para descansar várias vezes no trajeto entre a casa e a cidade. Deve ser reumatismo, disse o farmacêutico da cidade, a quem Antônio eventualmente consultou. É comum em homens da sua idade, principalmente os que trabalharam pesado a vida toda. Antônio começou a tomar vários remédios, receitados pelo farmacêutico, pelo médico itinerante que passava pela região, por curandeiros locais que prometiam curas milagrosas. Nenhum funcionava, claro. Como poderiam se eu continuava, dia após dia, alimentando a doença que o consumia lentamente? A ironia não me escapava. Quanto mais doente ele ficava, mais dependente de mim se tornava. E mais confiava em mim para preparar seus remédios, suas refeições, tudo o que deveria curá-lo, mas que nas minhas mãos apenas acelerava seu declínio. No terceiro ano após meu retorno, Antônio perdeu o emprego. Ele já não conseguia ficar em pé por muito tempo. Suas mãos tremiam demais para organizar as mercadorias nas prateleiras. Sua memória começava a falhar. O dono da loja, relutante, mas prático, o despediu com uma pequena indenização. Aquilo foi um golpe terrível para ele. Sua identidade estava ligada ao seu trabalho, à sua capacidade de ser o provedor, o homem da casa. Agora ele estava confinado, dependente da pequena horta que eu cultivava, de trabalhos de costura que comecei a fazer para vizinhas, e de esmolas disfarçadas de presentes que alguns conhecidos traziam. O que está acontecendo comigo, Leonor? Ele me perguntou uma noite, a voz trêmula. Não de emoção, mas dos mesmos tremores que agora afetavam todo o seu corpo, porque nada funciona. Porque eu sou pioro. Eu não sei, Antônio. Menti, ajudando-o a se ajeitar na cama. Mas eu estou aqui para cuidar de você. Vou encontrar algo que ajude, prometo. E eu continuava a ajudar, com minhas misturas especiais. Agora, nem precisava mais disfarçá-las tanto. Ele engolia qualquer coisa que eu dissesse que era remédio, desesperado por uma cura que nunca viria. Foi nessa época, com Antônio já bastante debilitado, que decidi que era a hora de Júlia voltar. Ela tinha agora 11 anos. Estava mais alta, mais forte, física e emocionalmente, graças aos cuidados de Dona Zefinha. Tinha aprendido a ler e escrever corretamente. Conhecia plantas medicinais. Sabia pequenas rezas e encantos que a velha curandeira havia ensinado. Tem certeza que é seguro? Dona Zefinha me perguntou. Ele ainda está lúcido. Ainda pode ser perigoso. Ele está fraco demais para ser uma ameaça física, respondi. Mal consegue se levantar sozinho. E é importante que a Júlia veja o que está acontecendo com ele. Que entenda que ele está recebendo justiça, que o monstro que a machucou está pagando por seus crimes. Dona Zefinha não parecia totalmente convencida, mas respeitou minha decisão. Júlia, por sua vez, mostrou-se apreensiva, mas resoluta. Eu não tenho mais medo dele. Mãe, ela disse enquanto arrumávamos suas poucas roupas numa trouxa. Dona Zefinha me ensinou que o medo dá poder aos outros sobre nós. E ele não tem mais poder sobre mim. Aquelas palavras, vindas de uma criança de 11 anos, me emocionaram profundamente. Minha filha havia encontrado uma força interior que eu mesma ainda estava desenvolvendo. Quando voltamos para casa, Antônio estava na cama, como passava a maior parte dos dias agora. Ouviu-nos entrar e chamou, com aquela voz já afetada pelos tremores. Leonor, é você? Entramos no quarto. Júlia um passo atrás de mim, segurando firme minha mão.
Os olhos de Antônio se arregalaram ao vê-la. Uma mistura de emoções passando por eles. Surpresa. Medo. Sim, medo. Percebi com satisfação. Talvez até vergonha. Olá, tio Antônio. Júlia disse. A voz clara e firme, sem o menor tremor. Ele desviou o olhar, incapaz de encarar aqueles olhos azuis que, certamente, o acusavam em silêncio. Os parentes. Permitiram que ela voltasse? Ele perguntou, dirigindo-se a mim, evitando olhar para Júlia. Sim, respondi simplesmente. Achei que já era tempo. A Júlia sentiu minha falta e eu a dela. Ele não respondeu. Apenas acenou com a cabeça, os olhos fixos nas próprias mãos trêmulas que repousavam sobre o cobertor. A partir daquele dia, uma nova dinâmica se estabeleceu na nossa casa. Júlia me ajudava nos afazeres, cuidava da horta comigo. Ocasionalmente me assistia enquanto eu ajudava Antônio com tarefas básicas, como comer, se vestir, tomar banho. Ela nunca ficava sozinha com ele. Não por medo agora, mas por escolha. À noite, depois que Antônio dormia, muitas vezes com a ajuda de um chá calmante que eu preparava, Júlia e eu conversávamos em voz baixa na cozinha ou na varanda, sob as estrelas. Ele tá morrendo, mãe? Ela me perguntou numa dessas noites. Considerei mentir, proteger, lá da verdade completa. Mas decidi que ela merecia honestidade. Não exatamente, minha flor. Ele está mudando. O corpo dele está falhando aos poucos, mas a mente continua boa. Ele está sentindo na pele o que significa estar preso, impotente, à mercê de outros. Júlia ficou em silêncio por um longo tempo, processando minhas palavras. É como que a dona Zefinha fala sobre equilíbrio. Ela disse finalmente. Cada ação gera uma reação igual. Cada mal, eventualmente, volta para quem o causou. Sim, concordei, admirada com sua sabedoria prematura. É exatamente isso. Os anos continuaram passando. E o estado de Antônio deteriorou-se progressivamente. No 5º ano do meu retorno, ele já não conseguia mais andar sozinho. Seus braços tinham perdido a maior parte da força. Sua fala começou a ser afetada, as palavras saindo arrastadas, às vezes incompreensíveis. Comecei a dar banho nele, a vesti-lo, a alimentá-lo na boca, como se faz com uma criança pequena. E em cada gesto de cuidado aparente, eu sussurrava em seu ouvido. Tá gostando de estar preso nesse corpo, Antônio? De depender dos outros para tudo? De não ter controle sobre nada? De ser tocado sem poder recusar? É assim que a Júlia se sentiu naquele dia. Impotente, violada, sem escolha. Seus olhos me encaravam com raiva, com medo, com a compreensão, finalmente, do que estava acontecendo. Mas o que ele podia fazer? Quem acreditaria num homem doente, delirante, contra a cunhada dedicada, que cuidava dele com tanta abnegação? Eu virei uma santa na região. Dona Leonor é uma santa, diziam os vizinhos. Cuidar assim do cunhado por tanto tempo. Mal sabiam eles. Júlia crescia forte, uma adolescente séria, madura além da idade, com um conhecimento de plantas que rivalizava com o meu. Começou a me ajudar no meu pequeno negócio de remédios caseiros, que agora sustentava nossa casa. Em algum momento do 7º ano, quando Júlia já tinha 15 anos, tomei uma decisão. Acho que é hora de contar a verdade completa a ela, disse a dona Zefinha. Sobre o que estamos fazendo, como estamos realmente tratando o Antônio. A velha curandeira, agora ainda mais enrugada, me olhou com aqueles olhos que viam através da alma. Tem certeza? É um fardo pesado para os ombros de uma jovem. Ela já sabe, de certa forma, respondi. É inteligente demais para não ter conectado os pontos. E acho que ela merece saber que está recebendo justiça, que não estamos apenas assistindo a uma doença seguir seu curso. Dona Zefinha assentiu lentamente. Talvez seja mesmo o momento, mas tenha cuidado com as palavras. Há uma linha tênue entre justiça e vingança, entre força e crueldade.
Júlia está formando sua visão de mundo agora. E você é o principal modelo dela. Naquela noite, depois que Antônio dormia profundamente, chamei Júlia para a varanda. A lua estava cheia, iluminando o terreiro. Preciso te contar algo importante. Comecei. Sobre o tio Antônio. Sobre a doença dele. Que não é bem uma doença? Ela perguntou, sempre perspicaz. Sim, confirme. Ela ficou em silêncio, esperando. Lembra quando ficamos na casa de Dona Zefinha? Enquanto você dormia, eu aprendia coisas com ela. Coisas sobre plantas, sobre seus poderes, sobre como elas podem curar e como podem causar outros efeitos. Quando eu voltei para cá, continuei. Eu trouxe comigo certos ingredientes, certas misturas que Dona Zefinha me ensinou a preparar. Você está envenenando ele, ela disse finalmente. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. Não para matar, esclareci rapidamente. Para transformar, para fazer o corpo dele falhar gradualmente, enquanto a mente permanece consciente, para que ele experimente o que é estar preso, impotente, sem controle. Por isso você coloca aquele pó na comida dele, ela observou. Sim, admiti. É uma mistura especial. Age lentamente, sem matar, apenas transformando. Está funcionando? Ele mal consegue se mover agora. Esse era o objetivo, confirmei. Não queria que ele morresse rápido. Queria que ele entendesse, realmente entendesse, o que significa ter o controle tirado de você. Júlia ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma maturidade que me surpreendeu. Dona Zefinha me disse uma vez que a justiça, sem compaixão, se torna só outra forma de crueldade. Que devemos buscar equilíbrio, não apenas vingança. Senti algo estranho no peito. Vergonha? Dúvida? Você acha que eu fui longe demais? Perguntei, genuinamente interessada em sua resposta. Ela considerou a pergunta. Não sei, mãe. Ele fez algo terrível, imperdoável, merece punição. Mas também me pergunto, e quanto tempo essa punição deve durar? Quando é o suficiente? Quando a justiça se transforma em algo mais escuro? Eu não tinha resposta para essas perguntas. Eram as mesmas que, às vezes, me assombravam nas noites sem sono. Você tem razão, minha filha, respondi finalmente. Há uma linha que divide justiça e vingança, e talvez eu já tenha cruzado essa linha há muito tempo, mas eu não sei mais como parar. Júlia pegou minhas mãos. Podemos encontrar um caminho juntas, mãe. Não para perdoá-lo, nunca isso, mas para nos libertarmos. Nas semanas seguintes, fui reduzindo as doses do preparado na comida de Antônio. Não o suficiente para que ele melhorasse, o dano já era permanente, mas ao menos para que não piorasse mais rápido. Júlia, à sua maneira silenciosa, começou a ajudar nos cuidados com ele. Não por afeto ou perdão, mas por uma compreensão maior. Que nos tornarmos como ele, cruéis e impiedosos, seria a verdadeira derrota. No 10º ano após meu retorno, quando Júlia já tinha 18 anos, Antônio estava completamente incapacitado. Seu corpo, antes forte e dominador, era uma prisão de carne inerte. Sua mente, perfeitamente lúcida. Uma punição perfeitamente adequada ao seu crime. Foi nessa época que Dona Zefinha adoeceu. Você fez o que precisava fazer, Leonor? Ela me disse num dos seus últimos dias, a voz fraca. Não se culpe por proteger sua filha, mas lembre-se que a verdadeira vingança não é fazer o outro sofrer. É viver bem, apesar dele. Dona Zefinha partiu numa noite de lua cheia. Quando voltamos do enterro, encontramos Antônio morto também. A vizinha disse que ele simplesmente parou de respirar durante o sono. Olhando para seu rosto sem vida, senti um estranho vazio. Não havia mais raiva, nem satisfação, apenas alívio. Como se um peso tivesse finalmente sido removido dos meus ombros.
Fizemos um enterro simples. Ninguém, além de nós, sabia a verdade sobre quem ele realmente era, sobre o que havia feito e sobre como havia pago. Depois da morte dele, Júlia e eu nos mudamos em definitivo para a casa de Dona Zefinha, um novo começo. Júlia assumiu o papel de curandeira local, seu dom florescendo. Eu a ajudava, mas era ela quem liderava. Com o tempo, ela se casou com um rapaz gentil. Tiveram filhos, que cresceram ouvindo histórias sobre plantas e curas. Nunca contamos a eles a história completa sobre o tio-avô Antônio. Algumas histórias não precisam ser perpetuadas. Quanto a mim, nunca mais me casei. Eu já tinha tudo de que precisava. Minha filha, meus netos, meu conhecimento, minha paz. E talvez, de uma forma estranha, Antônio me ensinou minha lição mais valiosa, que a verdadeira força não está em dominar, mas em resistir, em sobreviver, em transformar. Hoje, aos 87 anos, sentada nesta varanda, compartilhando esta história pela primeira vez, não sei dizer se o que fiz foi certo ou errado. Tudo o que sei é que protegi minha filha da única maneira que pude, no mundo que existia naquela época. E se você está escutando isto, talvez seja porque precisa ouvir que, às vezes, a gente precisa lutar com as armas que tem, não com as que gostaríamos de ter. Que, às vezes, o mundo não oferece saídas limpas, escolhas perfeitas. Que tudo o que podemos fazer é o menos pior e seguir em frente, carregando nossas cicatrizes com dignidade. Esta foi a minha história. A verdade que guardei por tantas décadas. Uma história de dor, sim, mas também de redenção. De como uma mulher simples do sertão, sem estudo, sem poder, sem voz, encontrou um jeito de sobreviver, de proteger os seus, de construir sua própria justiça. Não a compartilho como um exemplo a ser seguido, mas como um testemunho de um tempo diferente, de escolhas impossíveis, de caminhos tortuosos que às vezes somos forçados a percorrer. E agora que você a conhece, ela é sua também. Obrigada por me ouvir, meus queridos. Se gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal Memórias da Vovó e ativar o sininho para receber nossas histórias em primeira mão. Entre também no nosso grupo do WhatsApp do canal, o link está na descrição do vídeo. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história real da minha vida. Até a próxima!